Você já foi chamado para fazer algo e sentiu medo e por isso recusou? Separado para o Evangelho. Esse é o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores de nossa igreja desta semana. E o texto base, o que nós vamos explorar nas semanas de janeiro é Romanos. E essa semana nós falaremos de Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Eu recomendo que você leia esse texto, tome nota de todos os materiais de apoio que a igreja está fornecendo para você fazer o encontro do seu PGM. E depois disso, assista esse vídeo, tá ok? Podemos observar que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele inicia sua epístola em Romanos se identificando, e mostrando sua autoridade divinamente concedida. Ele diz que foi chamado para ser apóstolo, ou seja, enviado por Deus para uma determinada missão. É algo que não se escolhe ou que se candidata a ser, mas para ser apóstolo precisa ser chamado diretamente pelo próprio Jesus ressurreto. Paulo fala do seu chamado, que foi separado para o Evangelho de Deus, mas também ele ressalta o chamado dos seus leitores, dos romanos, dos gentios, e também o seu chamado, o chamado a ser de Jesus Cristo, como podemos ver no versículo 6, e a ser santo, como podemos ver no versículo 7. Somos chamados a ser dele. Por isso, ouça o seu chamado e responda ao Evangelho, que é a vontade eterna de Deus, desde o Antigo Testamento até a personificação de Jesus Cristo. Eu gostaria que você desenvolvesse uma conversa, um diálogo no seu pequeno grupo, em cima de 3 perguntas, tendo como base o tema da semana e também o texto base, que é Romanos capítulo 1. E a primeira pergunta é a seguinte: o que você responderia se alguém lhe perguntasse o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Talvez apareça na sua mente uma palavra, talvez boas novas ou boas notícias, mas a pergunta não se refere a um significado da palavra propriamente dito, e sim o que é o Evangelho. O Evangelho diz respeito a uma pessoa, não a somente um conceito, E por isso explique para o seu grupo o que é o Evangelho e com detalhes, E qual é essa boa notícia, o que ela causa nas pessoas, o que ela causou no mundo, Nós lemos em Romanos, e Romanos é uma carta sobre o Evangelho. Carta essa feita por uma pessoa que foi impactada, que mudou a sua vida, Foi resgatada pelo poder do Evangelho. A segunda pergunta é a seguinte: quem você acredita ser o Evangelho? Em quem o conteúdo do Evangelho está centrado? No versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos, Paulo afirma que não me envergonho do Evangelho, essa palavra que ele diz. Ou seja, ele está dizendo que ele não se envergonha de Jesus. Ele diz também que o Evangelho é poder de Deus. Ele deseja comunicar que Jesus é o poder de Deus. Quando ele ressalta que o Evangelho é poderoso para salvar a todo aquele que nele crê, refere-se a Cristo. Jesus é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Assim, dessa forma que Paulo nos apresenta o que é o Evangelho.
Ou seja, se nós nos envergonharmos do Evangelho, nós estamos nos envergonhando do próprio Cristo. Se deixarmos de pregar o Evangelho, nós estamos deixando de falar de Jesus Cristo. Se não cremos no Evangelho, nós não cremos em Jesus. Se questionamos o Evangelho, não estamos questionando uma doutrina, um movimento ou a igreja. Nós estamos questionando Jesus. O Evangelho não é sobre nós, como Paulo nos coloca, e sim a proclamação sobre o Filho de Deus. Desenvolva um raciocínio sobre tudo isso, dando uma resposta a essa pergunta. E a última pergunta é a seguinte: o Evangelho não é sobre nós, isso nós vimos. Você acredita que a mensagem do Evangelho está direcionada a cada um de nós? É por Jesus Cristo que Paulo foi separado para o Evangelho, para que cada um de nós também fosse chamado a ser de Jesus Cristo. Nós vimos isso no versículo 6 do capítulo 1. Nós recebemos passivamente, o Evangelho pela graça de Deus. Desenvolva esse raciocínio, que Paulo nos apresenta em sua epístola de Romanos e compartilhe com o seu PGM sua resposta sobre essas 3 perguntas e construa, desenvolva um diálogo abençoador. Esse é o meu desejo, minha oração. Essa foi a dica da semana. Fique com Deus, fique na paz.